Pronto, começou a gravar. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo aqui que está presente. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do núcleo da ABC2 em Maceió. Para quem não me conhece, né, eu que falo com vocês, sou Edivonaldo, né, atualmente eu lidero o núcleo da ABC2 em Maceió, mas também, né, sempre faço menção de que existem outras pessoas que participam também da liderança, né, do núcleo, como o Jadson, que está aí, o Samuel, né, e é um prazer muito grande ter cada um de vocês aqui, né, nessa apresentação, que quem vai estar conosco hoje, né, por pelo menos mais 3 reuniões, é o Alexandre Fernandes, ele que vai falar sobre o livro A Ciência de Deus, que é uma proposta, né, do Alistair McGrath, que é um dos grandes nomes no mundo, né, sobre essa área de ciência e fé, também sobre apologética. E para quem não conhece, o Alistair McGrath, que escreveu o livro, né? Ele tem doutorado em biofísica e doutorado em teologia também. E conosco, né, para apresentar, está o nosso amigo e irmão, né, o Alexandre, ele que já esteve conosco aqui em outras reuniões. E o Alexandre, ele é doutor em física pelo UNB, né? E também é líder do núcleo ABC2 em Brasília, capital do nosso país, e também, né, líder do grupo temático de física que a BC2 possui. E, além disso, ele também colabora nos núcleos temáticos de ciências naturais e fé cristã e no grupo temático de biologia e química, né? E ele vai fazer aí, ao longo de 4 reuniões, um apanhado geral sobre a proposta do livro, e a ideia é que vocês também incentivem a buscar um pouco mais no livro, que foi um dos primeiros lançamentos, eu acredito que da ABC2, aqui no país, certo? Como de costume, a gente pede que vocês mantenham seus microfones desligados, mas se o Alexandre autorizar vocês perguntarem durante a apresentação, vocês fiquem à vontade, certo? Mas depois da apresentação, a gente sempre tem aquele momento, né, de perguntas e comentários, de acordo com, dentro das possibilidades. Então, Alexandre, vou passar a bola para você, fique à vontade, viu? Qualquer coisa, eu estou por aqui. Beleza, tranquilo. Então, boa noite, pessoal. Se você, eu tô fazendo umas gambiarras aqui de microfone e de câmera, e de vez em quando fico olhando meio de lado, eu ainda tô meio perdido aqui, tá? Então, se tiver alto o volume, tiver aquele volume estridente, vocês me avisam que eu vou fazendo uns pequenos ajustes aqui, tá? Bom, o que a gente vai trabalhar nesses encontros, né, é basicamente o livro do McGrath, tá? Esse aqui, né, A Ciência de Deus, uma introdução à teologia científica, tá? É justamente essa capa que tá na propaganda nossa, tá? É um livreto, não tem 300 páginas, tem 260 páginas, tá em português, um livro excelente, tá? Excelente. Só que tem um detalhe, o subtítulo do livro é Uma Introdução à Teologia Científica. Então, o que a gente vai fazer nesses 4 encontros que a gente vai trabalhar aqui, o que eu pretendo fazer é uma introdução à teologia científica. Tá? Então, eu ainda vou sintetizar ainda mais o que o McCrafe está fazendo nesse livro, tá? A Ciência de Deus. E aí é o seguinte, é uma temática, já vou adiantar esses pontos aqui, tá? A gente pode discutir esses pontos, inclusive em perguntas. Vocês podem ficar à vontade, tá? Pode me interromper a hora que vocês quiserem. Então, aqui eu não vou fazer uma apresentação formal, dar uma aula formal nem nada. Não, vamos fazer a coisa um pouquinho mais light, um pouco mais no estilo de conversa, tá? Então pode ficar à vontade, não tem problema nenhum com relação a isso. Também eu fiz alguns slides aqui, e eu vou apresentar para vocês. O que são esses slides? Os slides tem muita coisa, tá? Tem muita coisa, mas aqui eu não vou ler os slides, não vou... Tem caixas aqui que é praticamente um slide todo. Eu não vou ler tudo isso, tá? Eu fiz tudo isso para caso alguém queira ou ver no vídeo, ou depois, se quiser os slides, eu mando, não tem problema nenhum com relação a isso. Aí dá um toque no Ed, ou me dá um toque também tem os meus contatos ali, eu mando slides, não tem problema nenhum, tá? Nos slides, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando muito mais texto e muito mais citações que, detalhe, não estão nesse livro A Ciência de Deus.
Por quê? Esse livro, A Ciência de Deus, eu vou até fazer o contexto histórico do que ele é, tá? Esse livro, A Ciência de Deus, é um livro que está em português, foi traduzido agora mais recentemente, tá? E antes desse Introdução à Teologia Científica, nós temos justamente a Teologia Científica, que é uma trilogia, são 3 livros, não tem traduzido em português ainda, eu espero que venha assim traduzir, depois eu vou comentar com vocês o que é essa trilogia da teologia científica. Então, são 3 livros, a Scientific Theology, cada um dos livros, o volume 1 é sobre Nature, natureza, o volume 2, eu sempre esqueço a ordem, o volume 2 é sobre teoria, não realidade, o reality, e o volume 3 é theory, teoria, tá? Então eu tô pegando justamente desses livros para compor esses slides que eu tô colocando, ou seja, estou colocando mais conteúdo, tá? Mas não tem em português, eu tenho esses livros em PDF que eu acabei adquirindo, caso alguém queira, são meus mesmo, eu posso dar de presente para alguém também, não tem problema nenhum com relação a isso, tá? Depois, caso alguém queira, mas está em inglês, tá? Só está em inglês. Ah, então, teologia científica é uma área, uma disciplina muito mais ampla de tudo isso que a gente vai passar aqui. Tá? São 4 encontros, parece que é muita coisa. Acredite, não é. A quantidade de conteúdo que a gente vai tratar aqui não é nem a introdução à teologia científica, tá? E eu tô com medo de não conseguir fazer nenhuma introdução à introdução da teologia científica, viu? De tanta coisa que tem, tá? Então, assim, a gente não vai conseguir esgotar o assunto, tá? Pode ter certeza disso. Inclusive, essa temática, já vou adiantar mais um ponto que eu vou citar bem rápido, bem por cima, tem um outro livro do McCraff que não está traduzido em português ainda, eu vou citar o nome dele, é The Orders of Things, se não me engano, A Ordem das Coisas, alguma coisa assim, que seria, vamos dizer assim, uma continuação da teologia científica. Tá? Eu também tenho esse livro comigo, então depois, caso alguém queira, eu posso repassar depois, tá? Então, essa é a ideia de toda essa área. E, literalmente, é uma área tão ampla, tão grande da teologia científica, que eu arriscaria. O George está até aí, né? O George é o cara da teologia natural. E em relação à teologia científica, eu meio que faço isso por minha conta e risco, né? O Jorge, depois o Jorge pode até brigar comigo, não tem problema com relação a isso, né? Eu acredito que a teologia científica ela é tão ampla que ela engloba, ou pelo menos tem um braço englobado dentro da teologia científica, que é a teologia natural. Só que a gente não vai tratar de teologia natural aqui, tá? E aí eu já deixo, como diz o outro, o gancho aí, depois para o pessoal até perguntar o que é teologia natural, para que serve e tudo mais. Aí chama o Jorge Camargo, que ele deu, inclusive, para a gente lá no grupo de física, sobre essa temática sobre teologia natural. Só que o cara, ele fez uma investigação nas fontes, tá? Então, é um negócio muito mais denso, tá? Mas eu acabo colocando a teologia natural como se fosse um braço da teologia científica, até englobando a teologia científica. Bom, então vamos entrar dentro da temática que eu proponho aqui para vocês. Vou colocar alguns slides aqui, tá? E aí, de novo, tem muito texto, tem alguns que eu só vou passar por cima só citando, tá? Porque eu deixo de consulta para vocês depois lerem, consultar algumas coisinhas a mais, tá? Deixa eu só colocar aqui uma janela, esta aqui. Tá aparecendo os slides aí, certo? Ou não? Para mim tá ok. Tá ok. Então, beleza. Latex. LaTeX. Aqui é padrão LaTeX, né? Eu não sei, eu até tento fazer apresentação em PowerPoint, mas eu não dou conta. Eu jogo no LaTeX, tá certinho. Sempre LaTeX, viu? Então, qual que é a ideia aqui? Da gente trabalhar primeiro com os prolegômenos, tá? Nesse primeiro encontro, a gente vai trabalhar com isso aqui, os prolegômenos. O que é prolegômenos? Aquilo que você já deve saber de cara antes de entrar num determinado assunto. Essa é a ideia, tá? Que é o equivalente a esse livro, uma introdução à teologia científica, na ciência de Deus, seria equivalente à primeira parte, ou à introdução, aquela parte mais inicial, prefácio, introdução e tudo mais. É isso aqui que eu quero tratar hoje, tá? É justamente essa parte. Bom, então tá aqui
um simples cortadinho aqui do que eu quero passar para vocês hoje. Então, tá aqui o camarada que escreveu esse livro, né, o Alistair McCrath. O Alistair McCrath tem uma biografia extensa, gigantesca, tá? Inclusive, nessa Ciência de Deus, no prefácio, na introdução, ele conta um pouquinho da sua biografia, mas muito rapidamente, assim, só citando alguns pontos, tá? O McCrath, ele trabalhou com biologia molecular, então, ele é da área das ciências naturais, né? Ele fez o doutorado dele em biologia molecular e também ele fez doutorado também em teologia, né? Então, ele trabalhou com as duas áreas, tanto a teologia quanto as ciências naturais, a parte de biologia molecular. Ele trabalhou com as duas áreas, fez pesquisas e tudo mais. Por exemplo, na teologia molecular, olha, eu já queria misturar as coisas. Na biologia molecular, ele trabalhou com uma determinada proteína que faz interação com a camadinha, aquela parte dos peptídeos da célula. Então ele trabalhou com isso. Dentro da teologia, mais especificamente, a área de estudo dele foi, no caso do doutorado, né, em teologia histórica, né? Ele fez uma investigação ali naquele período histórico do século XVIII em diante. Ou seja, o cara trabalhou com teologia e dentro da história da teologia. Tanto que se vocês... Eu não sei aqui quantos que já leram esse livro, se ninguém nunca leu nada do McCrath, a área que ele puxa bastante, principalmente nesse livro, é uma carga filosófica e de teologia histórica muito forte. Por quê? Foi justamente onde ele trabalhou. E mais do que isso, ele fez pesquisas até das fontes mais originais, tá? Das fontes originais, tá? Então, o McCrath, ele passou, e ele é da década de 70, ele fez essas pesquisas na década de 70. Então, os dois doutorados dele é da década de 70, tá? 70 e, se não me engano, 74, 76, tanto biologia molecular quanto de teologia, tá? E aí, ao longo desses anos, ele trabalhou bastante com ciência, depois nos últimos anos, ele praticamente está trabalhando mais com essa parte de, digamos assim, quase que a pesquisa que ele faz é na face entre teologia cristã e ciências naturais. Ele não trabalha nem especificamente com uma, nem especificamente com a outra. Ele trabalha na unificação ou na interação entre as duas áreas. E dessa interação dessas duas áreas, de ciências naturais e de teologia cristã, sai a ciência de Deus, né? Esse livro que a gente está trabalhando, ou seja, a teologia científica. Depois, com o desenrolar disso, ele trabalha bastante com a teologia natural, tá? E nos últimos anos que eu digo, até 2014, por ali, muito especificamente dentro de teologia natural, tá? O último livro dele que nós temos em português, por exemplo, eu vou até deixar separado aqui, depois eu vou mostrar para vocês aqui. É um livro que ele vai investigar a vida do Einstein dentro da relatividade. E o cara não é físico, mas ele investiga justamente a interação da física com a teologia cristã. Tá? Inclusive, esse livro que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho é o livro que a gente está estudando lá no grupo de física. Tá? Caso alguém depois queira procurar a gente lá para quiser entrar. É um grupo de física, mas não é fechado só para físicos, tá? Então já deixa esse alerta lá. Lá tem muitos que acabam arriscando lá. Tem até pessoal de psicologia. Acho que deve ser para tratar dos doidos da física, né? Mas é necessário. E é necessário, viu? Bom, então, McCrath ele tem uma biografia muito vasta, tá? No livro mesmo vai contar um pouquinho da história dele. Mas vamos adentrar, então, dentro da teologia científica. Qual que é a ideia da teologia científica, tá? Qual que é a ideia central da teologia científica que o McCrath coloca? Então, a ideia principal, e essa citação aqui que eu estou colocando aqui, onde eu não coloco página, eu deveria ter colocado isso mais explícito, tá? Mas eu vou comentando ao longo dos slides. Esse slide especificamente, essa citação é do livro A Ciência de Deus, que a ideia que ele coloca é o seguinte: para que serve teologia científica? Qual que é o fundamento da teologia científica? Onde é que eu vou utilizar isso? Então, a ideia é explorar a relação entre a teologia cristã. Muita atenção, eu vou enfatizar alguns pontos aqui, tá? Que, assim, são fundamentais. Então, ele quer explorar a relação entre a teologia cristã, não é qualquer teologia, é a teologia cristã, e
as ciências naturais. Não são todas as ciências também. Aí um parênteses, né? O McCraff não fica só nas ciências naturais, ele vai para outras também, tá? Então já estou adiantando um ponto aí, tá? E aí ele vai, para fazer esse tipo de interação entre a teologia cristã e as ciências naturais, ele vai utilizar de filosofia e de história como parceiras nesse diálogo. E mais do que isso, teologia histórica e filosofia cristã. Ele vai utilizar disso também, tá? E o trabalho, esse trabalho todo, a teologia científica, é embasado na tradição cristã e é fiel a ela, embora aberta a ideias trazidas pela ciência. Daqui a pouquinho eu vou detalhar um pouco mais com relação a esses pontos. Tá aí, o Magreth não, olha, chamando o Jorge de Magreth. O Jorge mesmo tá falando, tem até teólogo, né? Que o Jorge também é teólogo e engenheiro. Lá a gente tem muito engenheiro, né? Tem o Jorge, que é engenheiro elétrico, né? Não é engenheiro eletricista, né? É as brincadeiras que a gente faz lá no grupo de física, tá? Engenheiro eletricista, tá? E tem outros engenheiros lá também, tá? A gente abre cotas para engenharia também, tá? Então, vamos só fazer. Eu sempre gosto de fazer essas piadinhas, tá? Tem umas piadinhas meio sem graça, mas a gente acaba fazendo lá no grupo lá também, tá? Então tá. Então a teologia científica, observe então que a teologia científica é uma interação, é uma relação que o McClellan está fazendo entre a teologia cristã e as ciências naturais de uma forma geral. Como é que se relaciona isso? Essa forma de relacionar teologia cristã e ciências naturais é a teologia científica. É isso, tá? Ou seja, já fechamos já a conta todinha do que é a teologia científica. É a relação entre teologia cristã e ciências naturais. É para isso que serve. Mas como se faz isso? Bom, aí tem um arcabouço gigantesco que a teologia científica vai tratar. Ontologia, metodologia, sempre esqueço o terceiro ponto. Ontologia, metodologia e epistemologia. Toda essa construção dentro da teologia científica é que vai, vamos dizer assim, fazer a ponte entre teologia cristã e ciências naturais. Eu considero a teologia cristã literalmente como uma ponte. É um modelo, para mim, aí eu estou falando por mim, não pelo McCraff, para mim, como o modelo mais completo até agora. Não significa que ela não tem erros, não tem problema, isso é outra história. Mas eu considero a teologia científica como o modelo mais completo entre interação entre fé cristã, teologia cristã e ciências naturais de uma forma geral, tá? Para mim é o modelo que mais se encaixa nisso, tanto que eu quero ter, eu quero chegar ao nível do Jorge, por exemplo, dentro de teologia científica, de estudar bastante a ponto de eu poder dar alguma contribuição de avanço para essa área. Eu quero fazer isso, tá? Não sei se eu vou conseguir, mas pelo menos vontade eu tenho. Então, assim, para mim é um modelo completíssimo, tá? Bastante geral para essa interação entre fé e ciência. E mais, ela cabe até o que a gente chama lá no grupo de física, cabe até tretas, né? As velhas discussões e embates de outras visões, cabe aqui também. Cabe, tá? Apesar que aí a minha posição particular e não a posição do McCraff, a gente acaba meio que tirando algumas outras visões, porque assim, ninguém é imparcial, todo mundo tem a sua puxada para uma visão para outra, isso é natural, tá? Mas a gente acaba meio que puxando mais para um lado do que para o outro, e dá para fazer isso na metodologia científica. Antes da gente entrar agora um pouco mais nas ideias da teologia científica, apenas uma questão de um histórico literário, né, de como é que o McCraff ele veio vindo ao longo do tempo até chegar na teologia científica que nós temos, e aí eu fiz um acréscimo, ou seja, eu joguei um pouquinho mais de história depois disso. Tá? Obviamente esse livro tem uma data que ele foi escrita, né, que foi 2003, 2002, 2003, foi 2003, a tradução foi feita em 2016, né? E aí é claro que eu joguei outros livros depois disso, porque o McClellan escreveu isso depois da teologia científica, né? Então, onde é que começa vamos dizer assim, a história da teologia científica? Primeiro, ele começa com esse livro, A Gênese da Doutrina, de 1990, que o McClellan mesmo escreveu, tá? Eu tenho uma tradução dele aqui, que obviamente, eu estou colocando a data que ele foi lançado, não a data da tradução no Brasil, né? O Agentes da Doutrina é de 2015, a tradução. É este livro aqui, tá? Da editora Vida Nova, tá? Agentes da Doutrina,
Fundamentos da Crítica Doutrinária, tá? Então começa com esse livro. E aí, depois, em 98, ele vai lançar um livro chamado Fundamentos do Diálogo entre a Ciência e a Religião, que foi lançado aqui no Brasil, primeiramente, da editora Loyola. Editora Loyola, exatamente. Eu tô procurando a minha edição aqui, mas acho que eu já devo ter emprestado para alguém, e ela já. Assim, livro físico aqui comigo depois que eu li, emprestei para alguém, e o pior de tudo é que eu nem anoto. Mas a minha primeira edição tá rodando por aí, não tá por aqui. Mas eu tenho uma segunda edição que foi lançada, vamos dizer assim, por outra editora, claro, né? Foi a Thomas Nelson Brasil com a BC2, foi lançada em 2020, que é este livro aqui, né? Esse livro foi lançado em 2020, do Macref, dessa coleção da Thomas Nelson Brasil, Ciência e Religião, que é o nome da série, né? Coleção Fé, Ciência e Cultura, Fundamentos para o Diálogo. Inclusive, esse livro aqui não é o mesmo de 98. O Macref, ele fez, vamos dizer assim, uma atualização, e este livro aqui da Thomas Nelson é a tradução dessa atualização que o Macref fez, tá? Então, e é um livro que está em português, excelente livro. Aí ele vai usar um outro livro do Theological Science, do Thomas Torrance, que ele escreveu esse livro em 69. Até onde eu saiba, não tem esse livro em português, não teve tradução dele. Tá? Mas o McGrath, ele tem uma admiração, e é um dos fundamentos do pensamento do McGrath, é o Thomas Torrance. Tá? O Thomas Torrance, inclusive, foi aluno do Karl Barth, aquele grande teólogo lá do século XX. Tá? Então, por aí você já começa a fazer amarrada. Não vai dar para me fazer toda essa amarrada aqui, mas o fio condutor, onde está o pensamento do McCrath, tá? E aí, em 2004, o livro, na realidade, de 2004, não 2003. Em 2004, o McCrath lança The Science of God, que é justamente esse aqui, A Ciência de Deus, 2004, tá? Aliás, pulei um. Voltando, então, no ponto, de 1976 a 1998, o McCrath vai trabalhar na trilogia A Scientific Theology. Ele vai publicar a Scientific Theology, uma trilogia, os 3 volumes, se eu não me engano, em 99, 2000 e 2001. Só que são uns calhamaços de mais de 300 páginas, que não tem em português, tá? Eu tenho as 3 obras aqui, depois se alguém quiser eu posso mandar. Então são 3 volumes de mais de 300 páginas. Ele vai trabalhar vamos arredondar as contas aí, durante 20 anos, ele vai trabalhar nessa obra, e aí depois que ele trabalhou em tudo isso, ele publica esses livros. Só que aí já vou adiantar mais um ponto, a obra ficou muito densa, né? E o McCrath ainda tem, vamos dizer assim, a coragem de dizer, se não me engano, acho que foi nessa Ciência de Deus, ele tem a coragem de dizer ainda que estava querendo fazer um livro, como se fosse livro-texto, igual esses livros-textos que a gente estuda na faculdade. Você pega um livro-texto na física, por exemplo, o Halliday, volume 1. É tipo isso, você senta na faculdade e estuda. Ele queria fazer isso com a Scientific Theology, mas dizendo ele que falhou, que não ficou bom. O camarada me entrega 1000 páginas de uma obra gigantesca que ele trabalhou durante 20 anos, coloca muita coisa nela, exemplos, coloca um trabalho gigantesco e diz, não ficou bom não. Pois é, esse é o nível do cara que a gente tá tratando aqui, tá? O cara passa 20 anos, escreve 1000 páginas, para mim, que eu sou leigo nessa área, para mim, uma obra espetacular, e o camarada fala, não tá bom não. Não ficou bom, não. Pois é, então, esse é uma CREF que tem essa coragem de falar isso. Em 2004, então, e aí, contrariando o que ele mesmo disse, né? Em 2004, o pessoal pede para uma CREF. Esse livro, essa trilogia Scientific Theology ficou pesada. Faz o seguinte, condensa esse negócio aí num livreto mais simples, tá? E aí veio esse livreto mais simples que é esse aqui, que é o que a gente está estudando agora, A Ciência de Deus. Ele publica em inglês 2004, essa edição que nós temos aqui da editora Ultimato em parceria com a ABC2, é de 2016. Aí ele escreve esse livro que a gente vai tratar aqui, que é o quê? É um condensado, são umas ideias principais, e é literalmente como a Clef coloca, é uma introdução à trilogia, que é esse livro A Ciência de Deus, de 2004, tá? E aí, só para fechar essa parte histórico-literária, em 2006 ele publica um outro livro chamado The Order of Things, que é a ordem das coisas. Não tem tradução esse livro, tá? Em português. Que é como se fosse assim, bom, você já leu a trilogia Scientific Theology, já sabe mais ou menos quais são as bases dela? Sei, então beleza, agora vai para esse livro.
Ou seja, é como se fosse uma continuação desse livro A Scientific Theology. Ou seja, a ordem das coisas é uma continuação da obra Teologia Científica, tá? Mas ela não vai trabalhar com teologia científica em si, entendeu? Ela vai trabalhar com outras coisas além da teologia científica, tá? Essa é a ideia. E só para fechar, então, um outro livro que eu tenho aqui em mãos é um livro que eu particularmente considero como um braço da teologia científica, ou até como se fosse um subconjunto da teologia científica, que é a teologia natural. E aí, eu não vou nem adentrar nisso, eu já deixo o gancho aí para convidar o Jorge para falar de teologia natural, que a teologia natural são várias teologias naturais que nós temos ao longo dos anos, tá? Aliás, ao longo dos séculos, tá? E aí o Jorge mesmo, ele puxou isso ao longo de muitos séculos, inclusive, tá? E aí, mais recentemente, só para fechar a ideia, o McCraft está trabalhando em uma teologia natural específica. E aí a editora Vida Nova traduziu esse livro, foi quando? Foi em 2019, esse livro aqui, Teologia Natural, uma nova abordagem, que é do McCraft. Ou seja, é como se fosse um braço, eu considero como um braço da teologia científica, a teologia natural, e aqui, esse braço praticamente ganhou uma outra área, praticamente uma outra área, de tão grande que é esse Teologia Natural, uma nova abordagem. É um livro, são 300 páginas, arredondando aqui 300 páginas, e é um livro um pouquinho mais denso. Denso que eu digo é denso em questão de você parar para ler e tudo mais, mas é excelente. O português está excelente, tá? Eu falo muito do McCraft, mas eu sou meio suspeito que eu gosto muito dos livros que o McCraft escreve. Só para fechar, um último livro que não tem nada a ver com essa parte de teologia científica, que eu queria mostrar para vocês, é esse aqui, tá? Uma teoria de quase tudo que importa, que ele escreveu, é o último livro traduzido em português, que é o que a gente está trabalhando lá no grupo de física, da editora Mundo Cristão. Ele é de 2021, foi lançado ano passado, tá? Então, o McCraft é esse cara que escreve. Bom, esse aqui eu apresentei alguns livros que eu conheço, que eu tenho em mãos. O McCraft tem outros artigos, tem muito mais texto do que isso aqui, tá? Então, o McCraft é esse cara que vai trabalhar nessa obra gigantesca e que tem tudo isso na cabeça. Ou seja, tem muita coisa dentro da cabeça que ele vai sintetizar dentro dessa teologia científica, tá certo? Bom, e aí, senhores, se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, perguntar alguma coisa ou deixar para o final, fique à vontade, tá? Então, qual que é? Aí vou sintetizar alguns pontos. A gente não vai entrar especificamente na teologia científica hoje, na primeira parte, ou no volume 1 da teologia, que seria a parte da natureza, tá? Então a gente está trabalhando na parte dos prolegômenos, né? A parte introdutória, aquilo que você tem que saber para começar aí na teologia científica, tá? Então, qual que é a visão de uma teologia? E aí veja que aqui eu estou colocando terceira teologia científica, uma teologia científica, tá? Eu vou chamar a teologia científica porque eu estou com vista na teologia científica o McCraft trabalhou. Mas não existe uma só teologia científica, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar as bases dessa teologia científica, porque a princípio você pode fazer qualquer teologia científica, tá? Você pode fazer qualquer uma. Assim como você pode fazer qualquer teologia natural também. Tanto que a gente não tem uma teologia natural apenas, a gente tem várias teologias naturais. Teologia científica do mesmo jeito, tá certo? Então, qual que é a ideia da teologia científica, tá? A visão que ela vai trazer, ela é um sistema, tá? Não é uma ideia ou um conjunto de ideias, tá certo? O George tá até colocando a parte da teologia natural, onde e aí eu vou dar mais um spoilerzinho aí da dissertação que ele trabalhou no doutorado dele, lá ele falou de várias teologias naturais e ele buscou, inclusive, nas fontes, tá? Nas fontes originais da história da igreja, na época a lei da patrística, o cara cavou até lá nos gregos, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, é um trabalho bastante amplo, tá? Que o George fez. Então, a teologia científica, essa que a gente está trabalhando, ela consiste de um sistema, não é um conjunto de ideias e nenhuma ideia única, tá? Então, veja que a teologia científica, ela é realmente quase que uma teoria de integração entre teologia e ciências naturais, tá certo? Tá, e aí tem alguns pontos que eu puxei justamente do livro, tá? A legitimidade de uma teologia científica. Eu gosto muito dessa capa aqui, isso aqui é a capa de um livro, tá? É a capa do livro
Natural Theology do William Paley, tá? Tem essa capa aqui, é muito legal, tá? É bastante interessante. E o William Paley escreveu essa obra, Teologia Natural, e é uma teologia natural específica, inclusive diferente da teologia natural moderna, vamos dizer assim, que o McCraff faz, tá? Mas essa capa do Paley é muito bonita, né? Então vamos lá, qual que é a estrutura da teologia científica? Como eu falei para vocês, é uma trilogia. McCraff escreveu 3 livros, tá? No volume 1, ele vai tratar sobre natureza, né? E aí eu coloquei, até sintetizei a frase, né? Nesse livro ele vai tratar sobre a natureza da natureza em uma ótica cristã. Ou seja, como é que as coisas são trabalhadas, e até essa expressão natureza, como é que ela é trabalhada, e ela é um conceito interpretativo, tá? E aí ele vai avançar naquelas. E a gente vai ver um pouquinho disso depois, tá? Ele vai avançar nessas ideias ou nessas interpretações da natureza que tem ao longo da história. E a gente vai acabar meio que simplificando em praticamente 3, né? Que é a ideia da natureza, ou a interpretação da natureza pelo iluminismo e o racionalismo e tudo mais. E a ideia mais, entre aspas, moderna, né? Se é que a gente pode chamar isso de moderna, que é o pós-modernismo, tá? E aí, no final das contas, já adiantando um ponto, o McCraff vai ficar no meio desses 2 termos, tá? A gente vai explicar, eu vou explicar isso direitinho quando a gente chegar nessa parte. Então, o volume 1 ele vai tratar justamente da essência da natureza, tá? Ou a natureza da natureza, tá? Esse trocadilho acho que fica mais legal. E aí, detalhe, ótica cristã. Essa expressão cristã vai aparecer muito dentro da teologia científica, e daqui a pouquinho eu vou mostrar um ponto a mais com relação a isso, tá? No volume 2 ele vai tratar o título, o subtítulo do volume 2 é Reality, né? Realidade, e ele vai falar sobre a questão do realismo entre o realismo que tem dentro da ciência e o realismo que tem dentro da teologia. E aí, isso que a gente vai trabalhar daqui a 2 encontros, né? Que vai ser a teologia como uma disciplina a posteriori, e vai dar um relato, uma interpretação à realidade, tá? E é isso que a gente vai trabalhar depois. E aí, por último, o último volume, o Theory, né, a teoria. E aí, tá, beleza. Dado tudo isso, como é que as coisas são apresentadas? Qual que é o método? Qual que é a forma, o formato que você vai trabalhar isso? E aí é a ponte entre as teorias científicas, e aqui essa expressão é minha, não é dele, teorias teológicas. Na realidade, nem minha é. Eu não lembro de quem que eu roubei essa expressão teoria teológica, né? Eu não lembro, sinceramente. Não sei se foi do McCraff, do Paul Ron, porque eu vou lendo um monte de coisa e eu vou pegando muitas coisas de muitos autores, e aí no final das contas eu nem lembro quem é a fonte, mas não é minha. Com certeza não é minha. O que é uma teoria teológica? É aquilo que nós conhecemos dentro da teologia como doutrinas cristãs. Basicamente é isso. Mas eu prefiro chamar de teoria teológica porque faz uma analogia muito boa com relação a teorias científicas que a gente tem, tá? Então, por isso que eu gosto dessa expressão, tá? Então, essa é a estrutura a Scientific Theology, né? A teologia científica do McCraff, a trilogia, tá? Claro que a gente vai ver um pouquinho, vai ver a introdução da introdução a cada um desses pontos aqui, que é o livro A Ciência de Deus que nós temos, tá certo? E aí, lá na página 6 da Scientific Theology, o McCraff ele vai dar uma sintetizada no qual que é a ideia que ele quer fazer da teologia científica, tá? O presente... É, e aqui é o seguinte, tá tudo em inglês. Eu fiz uma tradução minha aqui, tá? Então, deve ter alguma coisa errada de tradução, caso alguém depois vai ler no inglês, tá? Mas não tem problema. Então, esse projeto que ele está fazendo, em grande parte, vai ser uma análise detalhada chamar atenção novamente, doutrina cristã da criação, que existem boas razões fundamentadas na estrutura do modo como a criação de Deus, ou seja, dada a doutrina cristã da criação, como é que eu vou pegar isso e fazer com que ela dialogue, que ela se relacione, ou até mais, como ela é o elo de ligação entre a criação, porque a gente estuda a criação não é pela Bíblia, a gente estuda a criação pela ciência, e a parte da teologia cristã, que é a doutrina cristã, que é a parte da teoria teológica. Então, a doutrina cristã da criação seria esse elo de conexão, tá? Entre essas 2 áreas, tá? Ou em termos mais práticos, e a gente vai comentar isso futuramente ainda, tá?
A doutrina cristã da criação seria, então, essa conexão entre como a gente estuda a criação através da ciência e como a gente enxerga, como a gente vê a criação criada por Deus através das ciências. Então, veja, parece que é um negócio assim, mais que quase que um contrassenso. Não é. Pera, a gente vai estudar, a gente vai, como é que é? A gente vai estudar a natureza de Deus. Não, pera, a natureza, e a gente já coloca que foi Deus que criou? Literalmente é isso, tá? Literalmente é isso. Então, e aí o McClef ele vai trabalhar com uma outra ideia, que é a ideia da a ciência como a serva da teologia. Aqui tem pano para manga. Aqui a discussão que ele coloca lá na primeira parte é bastante longa, mas aqui eu estou sintetizando apenas nessa frase, tá? Para a gente não se prender muito, meu tempo já está até acabando. Então, qual que é a ideia? A ideia fundamental aqui a ciência como serva da teologia, e ele aqui é para ter parênteses, tá? Erro de digitação, é para ter um parênteses aqui. Antilia Theologiae, latim, a ideia fundamental é a de que sistemas filosóficos podem estimular o desenvolvimento da teologia. Sistemas filosóficos podem estimular o desenvolvimento da teologia, permitindo que se abra um diálogo entre pensadores cristãos e o seu ambiente cultural. E o McClef ele vai trabalhar com essa questão da ciência como uma serva da teologia, inclusive historicamente. Ele vai puxar Calvino, Lutero, Agostinho, Tomás de Aquino, vai trabalhar com todos esses caras. Ou seja, esses filósofos, podemos chamar de, né, ou esses cristãos filósofos, eles desenvolveram sua filosofia a ponto de. Aliás, eles criaram esses sistemas filosóficos a ponto de desenvolver a teologia. E veja que a teologia, ao longo da história, o McClef ele vai trabalhar com isso, principalmente nesse livro aqui, Fundamentos para o Diálogo, tá, que eu mostrei para vocês, principalmente nesse livro aqui, a parte histórica do desenvolvimento da teologia com as ideias de filosofia, ou vice-versa. Isso para a gente é mais do que natural. Por quê? Pega até o século IV, depois de Cristo, que nós temos lá os concílios, nós temos a cristologia, a doutrina da Trindade. Vem da onde isso? De discussões filosóficas dentro da igreja. E é isso que o McClef vai trabalhar nessa área aqui, tá? Então, passando um pouquinho mais aqui tem alguns textos que eu vou deixar para vocês depois, para vocês lerem um pouco mais, tá? E aí tem bastante texto. Então, um dos pressupostos que o McClef vai colocar, dessa questão da teologia científica, né, a legitimidade de uma teologia científica, um dos pressupostos é que, de uma teologia científica, principalmente essa que ele vai trabalhar, é que, uma vez que a ontologia do mundo natural é determinada pelo seu status de criação e reflexo de Deus, você é tirado da onde? Da teologia cristã. Os métodos e premissas que atuam nas ciências naturais, que não é teologia cristã, podem estimular e informar os métodos e premissas de uma teologia responsável. Veja que ele está trabalhando aqui de uma forma quase que uma mistura. A criação de Deus com as ciências naturais, aí eu construo uma teologia científica que vai poder, vamos dizer assim, fazer atuação nas ciências naturais e fazer uma outra atuação na teologia cristã. Isso é vamos dizer assim, a ação da teologia científica, tá certo? E aí tem mais um outro pedaço que eu coloquei lá do livro, que está aqui, a Ciência de Deus, depois vocês podem ler. E aí, lá na página 21 do volume 1 da Scientific Theology, eu tirei esse pedacinho que eu achei bastante interessante, tá? E aí tem pedaços aqui que eu coloquei tradução minha mesmo, tá? Que depois vocês podem ler com mais detalhes. A doutrina cristã da criação exige uma abordagem unitária de conhecimento. Acho que faltou traduzir direito aqui. Ao mesmo tempo em que responde à diversidade dentro dessa criação. Olha só que interessante, a doutrina cristã da criação tem uma diversidade de interpretação de conhecimento, e é um conhecimento unitário. Pera, diversidade em um conhecimento unitário? Então, se Deus fez o mundo, que portanto tem o status de criação, assim como a natureza, é de se esperar que algo da própria personalidade de Deus pode ser revelado através da teologia. Não, da teologia já é, através dessa criação de Deus. Tá certo? Tá, e qual que é a abordagem que o McClef vai adotar aqui, tá? Ainda tá na primeira parte ali dos prolegômenos ainda, tá?
Essa figura é figura minha, não tá lá no livro, tá? Então não tem nada a ver com Macref. É igual a MC ao quadrado, umas raízes quadradas aqui, umas derivadas parciais de segunda ordem. Não, isso aqui é meu, não é do Macref, não, tá? Então, qual que é a abordagem que o Macref vai colocar? A base, a base da teologia científica, ela é na ortodoxia cristã tradicional, tá? E não é numa teologia específica, em algum momento histórico específico. Deixando isso mais explícito ainda, a parte da teologia cristã, da teologia científica, não é teologia calvinista, não é teologia arminiana, não é teologia de escatologia amilenista, pré-milenista, pós-milenista, teologia, qualquer outro tipo de teologia. Não. Não é uma interpretação específica. Não é uma interpretação específica de dispensacionalismo, pentecostalismo, tradicional, batista, presbiteriano. Também não. Não é nada disso. A teologia cristã, ela está baseada na ortodoxia cristã. E dentro da ortodoxia cristã, que a gente conhece muito bem dentro da história da igreja, que é basicamente a história da teologia cristã, que nós temos aí 2000 anos de desenvolvimento, a teologia científica vai se basear na ortodoxia cristã, tá? Então, é óbvio, e aqui eu já vou começar a destacar pontos que o Maclé vai colocando, é óbvio que ele não vai trabalhar, por exemplo, com heresias, porque heresia não faz parte da ortodoxia cristã. Por exemplo, as ideias de Pelágio, ou ideias semipelagianas, por exemplo, que não fazem parte da ortodoxia cristã, não está dentro da teologia científica, obviamente, tá certo? Então tem esse pequeno grande detalhe, tá? Uma outra base que tem, outros pontos da base que o Maclé vai colocar, de uma perspectiva teológica, a ortodoxia cristã deve ser considerada a forma mais autêntica da teologia cristã. Teologia semicristã, teologia de outra religião, pode fazer uma teologia científica para outra religião. Pode, mas não tem nada a ver com a teologia científica. São coisas diferentes, tá certo? E aí, de uma perspectiva histórica, as alternativas à ortodoxia cristã geralmente têm ocorrências transitórias, muitas vezes ligadas a contexto histórico específico. Tem outros contextos? Tem, mas está fora. Não é isso que o Maclef está fazendo aqui. Tá certo? Então, é dentro da teologia cristã, dentro da ortodoxia cristã. A teologia científica está baseado aí, tá certo? E a teologia cristã e as ciências naturais não são disciplinas estáticas. Ao longo da história a gente tem isso. E mais, aí eu vou um pouquinho mais além, a parte das ciências naturais. Tá? Qual que é a parte da base das ciências naturais? A base das ciências naturais é o seguinte, não é em uma teoria específica. Por exemplo, a teologia científica não tem por base a relatividade geral, assim como ela não tem por base a teoria do Big Bang, não tem por base a teoria da evolução. Não, não tem nada disso. Mas eu trabalho com as ciências naturais de uma forma geral. Ou seja, se você tiver um desenvolvimento na teologia cristã, ou nas ciências naturais, ou nas duas, a teologia cristã continua valendo numa boa. Não cai. Inclusive, quando a gente for ver na parte de doutrina cristã da criação, eu vou enfatizar muito esses pontos aí, que teve evolução ao longo das ideias dentro da teologia cristã. Aqui é teologia cristã, não é teológica cristã, não. É o que eu estou vendo na editação. Teve desenvolvimento da teologia cristã dentro da doutrina cristã da criação, mas a teologia científica, que vai pegar essa parte da doutrina cristã da criação, não cai. Pode evoluir quanto você quiser evoluir, ter desenvolvimento e tudo mais, mas não cai, porque não está baseado em interpretação específica, tá certo? Qualquer teologia que se baseie em teorias científicas contemporâneas será ultrapassada com rapidez constrangedora. Essa aqui é uma expressão que ele mesmo coloca. Ou seja, igual a gente estava conversando antes de começar, né? Se a gente tinha uma interpretação há mais de 2000 anos, também não tem a pergunta da Patrícia. Boa, Patrícia, eu vou te responder essa aqui agora também, tá? A teologia cristã tem relação com o DI, o design inteligente? Também não. Assim como não tem nenhuma conexão, não tem nenhuma ligação com o criacionismo da Terra jovem, criacionismo da Terra antiga, e nem com o criacionismo evolutivo evolucionário, e também não tem com o evolucionismo teísta, que não é criacionismo evolutivo, tá? São duas coisas diferentes. Então a teologia cristã também não tem relação com essas visões mais específicas sobre criação e evolução, como o design inteligente, por exemplo. Não tem conexão.
Tanto que o design inteligente pode entrar dentro da teologia científica? Pode entrar com uma visão específica de criação, tá? Mas se o design inteligente, por exemplo, daqui a pouco não funcionar mais, ou o pessoal abandonar o design inteligente, qualquer coisa do tipo, não tem problema, a teologia científica não cai, porque a teologia científica não está baseada no design inteligente, tá certo? Bom, e também não está em nenhuma teoria científica, nem contemporânea, igual a gente estava conversando antes de começar aqui, da terraplanagem, né? Tem terraplanismo no meio? Teologia científica pode abarcar a terraplanagem? Pode. Aí, mas agora já não vale mais o terraplanismo, né? Então, a teologia científica ainda continua. O terraplanismo já é autorrefutável, então, assim, pode colocar ou tirar que não faz diferença para teologia científica, tá? E, bom, como isso vai para o YouTube, eu já vou deixar isso já destacado, explícito. Eu não sou terraplanista, tá? Apesar de falar de muito de terra plana, mas na parte da zoeira. Eu faço a zoação com terra plana, eu não sou terraplanista, né? É um contrassenso completo, um físico ser um terraplanista. Para mim é um contrassenso completo, tá? E além de física, eu dou aula de física, então para mim é pior ainda defender terraplanagem, tá? Não dá. A zoeira é boa, tá? Bom, e aí tem outras partes aqui eu vou passar aqui bem rapidamente agora, porque meu tempo já acabou, as bases da teologia científica, tá? Então tem outras coisinhas a mais aqui que o McCrath coloca, por exemplo, os métodos extremistas das ciências naturais, para se trabalhar com teologia científica, tá? Então ele vai colocar isso, e aí um outro ponto que eu queria destacar é justamente isso aqui, ó. A parte da teologia científica que o McCrath vai colocar é a interação entre ciências naturais e teologia cristã. Não é com religiões de forma geral, tá? Então, McCrath não vai trabalhar com a religião, com o espiritismo, com catolicismo, com budismo, zoroastrismo, shintoísmo. Não, é com a teologia cristã, tá? Ele vai trabalhar especificamente com a teologia cristã, não é com outras religiões, tá certo? É especificamente a teologia cristã. Mas como é que eu faço, por exemplo, ciências naturais e islamismo, por exemplo? Aí você vai criar uma outra teologia científica para fazer ponte entre a teologia islã e as ciências naturais. Aí é outra teologia científica. Pode, inclusive, chamar o nome de teologia científica. A Scientific Theology, uma relação entre o islamismo e as ciências naturais. Tranquilo. Mas é outra. Não é essa que a gente está trabalhando aqui. Tá certo? Bom, aí tem um outro texto bastante grande que eu tirei lá da página 45 do volume 1 lá do McCrath, tá? Eu deixo aqui para depois vocês dar uma olhada um pouco melhor, tá certo? Então, aqui tem uma outra parte que ele vai colocar lá na página 64 sobre a questão das ciências naturais, qual que é a relação que pode ter com relação às interpretações das escrituras, e aí tem interpretações atuais, mas que você pode colocar interpretações ao longo da história da igreja que também vai funcionar. Ou seja, em outras palavras, se as coisas mudarem na ciência, na teologia, a teologia científica não cai. É mais ou menos essa ideia. Depois eu deixo aqui para vocês lerem um pouquinho depois. Aí a definição, essa aqui é a parte fundamental e já vou encerrando por aqui. O fundamento não, a definição de teologia científica. A gente está falando aqui muito aqui, o que a teologia científica faz, com o que ela vai tratar e tudo, mas qual que é a definição mais formal da teologia científica? Aí eu peguei lá do volume 1, na página 7, ele vai trazer isso. Uma teologia científica, ou essa teologia científica que a gente vai trabalhar aqui, tratará os pressupostos de trabalhos e métodos das ciências naturais, como oferecendo suporte e papel iluminador para o empreendimento teológico cristão. Veja que é uma coisa que pode ser aplicada nas ciências naturais e na teologia cristã, tanto auxiliando a reflexão teológica, também identificando essa teologia científica, como permitindo a exploração de possibilidades e estratégias apologéticas. Ou seja, se uma teologia científica ela consegue ter tentáculos nas ciências naturais e consegue ter tentáculos na teologia cristã, de forma que, obviamente, eu deixei isso implícito em todo o tempo, que não há conflito entre fé e ciência, então eu posso utilizar a teologia científica como uma estratégia, ou talvez até explorar um pouco mais a questão de apologética. E aí eu posso até expandir ou trabalhar em outras áreas com a teologia científica, por exemplo, uma teologia natural.
para essa parte de apologética, tá certo? Bom, e aí eu quero deixar de exercício aí para vocês, né? Que o Ed falou que vocês vão ter prova, né? Então já vou deixar aí já alguns materiais de prova aí para a gente fazer até o último dia, tá? Tem 2 vídeos lá da BC2, tá aqui o link, vai estar disponível aí, depois vocês podem olhar. Tá lá no canal do YouTube da BC2, mas aqui tá o link também direto lá, que é esse livro, A Ciência de Deus, só que de uma forma, é uma animação. Vai ter ali elementos gráficos, tá? Ou seja, é a teologia científica desenhada, pronto. Tá? São 2 vídeos de, acho que são 15 minutos cada vídeo. É um negocinho assim curtinho, completamente visual, tem um áudio, tem uma narração ali da construção, é muito boa, tá? Tá excelente de entender essa parte. Então você já tá livre lá, então você pode ver esses 2 vídeos que tem aqui. E aí eu deixo também alguns textos que eu escrevo justamente nesse site, Roda de BDA, que lá eu escrevo pontos específicos, não de teologia científica. Aliás, pode ser até de teologia científica, pode ser até do tipo aplicação da teologia científica, se é que a gente poderia falar assim, né? São textos onde eu escrevo sobre física, cosmologia e teologia cristã. É quase que, tá, entendi tudo que a teologia científica faz, mas como é que é a prática disso? Eu quero ver a coisa na prática. Como é que a gente faz isso na prática? Então, eu estou tentando fazer na prática alguns textos que estão escritos lá. E eu deixo para vocês depois darem uma olhada. Tá aí os meus contatos, que vocês podem depois tirar dúvidas comigo, pedir algum material, os livros, ou até esses slides, pode ficar à vontade, tá? Bom, era isso que eu tinha preparado, em parte de visual, e aí estou à disposição de vocês agora para o que vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar, perguntar e tudo mais. É muito boa a apresentação. Aí, deixa eu só interromper a gravação.